Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Um pai chega à urgência com o filho ao colo. Caiu, bateu com a cabeça, está mais sonolento. A pergunta surge quase de imediato. Fazemos ou não uma TAC? Naquele momento tudo parece simples. Queremos respostas rápidas, queremos ter a certeza de que está tudo bem. Mas há uma outra pergunta mais silenciosa que raramente entra na conversa. Que impacto pode ter esta decisão daqui a 5, 10 ou 20 anos? Porque cada exame de imagem não é apenas uma fotografia do presente. É também uma pequena exposição que pode ter algum impacto no futuro. E quando falamos de crianças, essa exposição ganha um peso diferente. Caros colegas, no episódio de hoje vamos olhar para aquilo que não se vê nos exames, o risco invisível da radiação e como ele deve estar presente nas nossas decisões no dia-a-dia clínico. E isto vem a propósito de um estudo publicado no New England Journal of Medicine no passado dia 25 de setembro, que tentou responder à seguinte pergunta de investigação. Será que a exposição à radiação proveniente de exames de imagem médica em crianças e adolescentes está associada a um aumento de risco de cancro hematológico? Esta é uma pergunta relevante para a prática clínica. Os exames de imagem fazem parte do nosso dia-a-dia e são muitas vezes essenciais para o diagnóstico e decisão terapêutica. No entanto, muitos deles utilizam radiação ionizante, que é um carcinogénio conhecido. Sabemos também que as crianças são particularmente vulneráveis, têm maior radiosensibilidade e uma esperança de vida mais longa, o que aumenta a janela temporal para o desenvolvimento de cancro. Por outro lado, há uma crescente preocupação com o uso excessivo ou pouco criterioso de exames como a TAC. Assim, perceber melhor qual é o risco real associado à radiação médica nesta população é relevante até para serem ponderados os benefícios e os riscos e para também podermos partilhar informação correta com os nossos pacientes e com os pais das crianças que seguimos. Em relação à metodologia, este estudo é uma coorte retrospectiva de grande dimensão, incluindo mais de 3,7 milhões de crianças nascidas entre 1996 e 2016 e acompanhadas nos Estados Unidos e no Canadá. No total, foram mais de 35 milhões de pessoas ano de seguimento, com uma média de cerca de 10 anos de seguimento por criança, até aos 21 anos de idade ou até um eventual diagnóstico de cancro ou fim de seguimento. Um dos aspectos mais robustos deste estudo é a forma como a exposição foi medida. Os autores não se limitaram a contar os exames que cada criança fez. Foram mais longe. Estimaram a dose cumulativa de radiação na medula óssea de cada criança, tendo em conta todos os exames realizados e as características individuais como a idade e o tamanho corporal. Depois, avaliaram a associação entre essa exposição cumulativa e o risco de desenvolver cancro hematológico usando modelos estatísticos ajustados para vários fatores de confusão. O milligray foi a unidade usada para medir a quantidade de radiação que o corpo recebeu. Para termos uma ideia, uma TAC craniana numa criança corresponde em média a cerca de 10 a 15 miligrays. Uma radiografia do tórax corresponde a cerca de 0,01 miligrays. Vamos então ao essencial dos resultados. Ao longo do seguimento foram diagnosticados 2.961 cancros hematológicos. O principal achado foi uma relação clara dose-resposta. Quanto maior a exposição acumulada à radiação, maior o risco. Por exemplo, quando comparamos com crianças não expostas, exposições entre 1 a 5 miligrays estiveram associadas a um aumento de risco de cancro hematológico de cerca de 41%.
Uma exposição entre 15 e 20 miligraus estiveram associadas a um aumento de 82%. E uma exposição entre 50 e 100 miligraus, aí o risco foi mais do que triplicado. Se olharmos para um valor mais concreto, uma exposição de cerca de 30 miligraus, o equivalente a cerca de 2 taques cranianas, esteve associada a um aumento relativo do risco de cerca de 76%. Mas mais importante do que o risco relativo é perceber o risco absoluto. Entre crianças não expostas, observaram-se cerca de 14 casos por cada 10 mil. Nas crianças com exposições de pelo menos 30 miligraus, correspondente às tais 2 taques cranianas, mais ou menos, esse número sobe para 40 casos por 10 mil. Ou seja, estamos a falar de cerca de mais de 25 casos de cancro hematológico por cada 10 mil crianças expostas. Os autores também fizeram uma estimativa interessante e eles estimam que cerca de 10% de cancros hematológicos podem ser atribuíveis à radiação dos exames de imagem. Sem dúvida que é um achado relevante. Um outro aspecto muito interessante é perceber como este risco evoluiu ao longo do tempo. E aqui a mensagem é clara, o risco não é constante. Ele é mais elevado nos primeiros anos após a exposição à radiação, sobretudo entre cerca de 6 meses e 4 anos. E depois vai diminuindo progressivamente. Por exemplo, para uma criança exposta a cerca de 30 miligraus, volto a repetir, as tais 2 taques cranianas, mais ou menos, se tiver uma idade entre 5 a 10 anos, o risco pode ser cerca de 6 vezes superior ao fim de um ano. Mas ao fim de 5 anos, esse risco já desce para cerca de 2,4 vezes. Nas crianças mais novas, com idade entre 1 e 4 anos, o risco é cerca de 2,8 vezes superior ao fim de um ano e cerca de 1,5 vezes ao fim de 5 anos. Portanto, há um decréscimo com o passar do tempo. Ainda assim, o risco não desaparece completamente, o que reforça a importância da exposição cumulativa ao longo da vida. Estes resultados merecem a nossa reflexão. Por um lado, este estudo não vem dizer que devemos evitar exames de imagem. Em muitos casos, estes exames são mesmo fundamentais e salvam vidas. Mas, ao mesmo tempo, este estudo deixa claro que há aqui um risco que está presente e que é real, é pequeno em termos absolutos, aumenta com a dose acumulada e é mais relevante nos primeiros anos após a exposição. E há aqui várias implicações para o nosso dia-a-dia na nossa prática clínica. É óbvio que devemos pedir exames de imagem apenas quando há uma indicação clara, evitando exames de baixo valor. Sempre que possível, devemos privilegiar alternativas sem radiação, como a ecografia ou a ressonância magnética. E neste contexto até seria importante rever a permissão que neste momento não existe para se prescreverem ressonâncias magnéticas em contexto de cuidados de saúde primários. Quando a TAC é necessária, devemos garantir a menor dose possível ajustada à criança. É também importante comunicar com os pais, explicando que o risco é baixo, mas real, e que estamos a tomar decisões ponderadas e conscientes. No fundo, este estudo reforça uma ideia essencial. Mesmo os exames de diagnóstico têm riscos. E o nosso papel é equilibrar esses riscos com os benefícios de forma consciente e informada. Caros colegas, espero que a partilha deste estudo e este episódio vos seja útil para o vosso dia-a-dia. Se gostaram, partilhem com os vossos colegas e amigos e muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.